Olá, professores avaliadores da aplicação e avaliação de atividades em sala de aula. Eu sou Poliana Souto Fonseca Viana e desenvolvi a atividade A Bioquímica por Trás do Iogurte, Bactérias a Serviço da Biotecnologia, sob a supervisão do Dr. Alfredo Hennemann, tema 1, Bioquímica. Ela foi desenvolvida na Escola Estadual Santos Dumont, que é a escola que eu leciono desde 2012, com o auxílio do professor Sandro Rubens Souza Ferreira, público-alvo, as turmas do segundo ano do ensino médio, 205, 206, 207 e 208. A justificativa é que lecionar bioquímica no ensino médio é um desafio para vários professores de biologia, por englobar dois conteúdos que exigem, por parte dos discentes, analogias e interdisciplinaridades que eles têm grande dificuldade em fazer. E para eles entenderem que não são todas as bactérias que fazem mal à saúde. Existem bactérias que são utilizadas na biotecnologia e elas são imprescindíveis para a reciclagem da matéria no meio ambiente e para a fixação do nitrogênio também. A sequência didática ela foi elaborada para 7 aulas de 50 minutos, aplicada numa abordagem investigativa e uma pesquisa desenvolvida de maneira qualitativa. O objetivo geral é compreender, através do processo de fermentação lática, os benefícios das bactérias para os seres humanos, como o leite, a lactose do leite, é transformada por micro-organismos em ácido lático, o que dá aquela consistência em gel no iogurte. Os objetivos específicos foram investigar como o leite vira iogurte de forma prática, lúdica, divertida e valorizando a vivência dos alunos. Trabalhar a fermentação lática testando o poder da investigação para a aprendizagem científica, relacionar a fermentação lática do iogurte caseiro com o processo de fermentação lática que ocorre nos músculos do corpo humano e promover a interdisciplinaridade entre professores de biologia e química. A pergunta norteadora foi por que o leite vira iogurte? Mas, na verdade, foram várias perguntas norteadoras que foram impulsionando a investigação científica. Como o leite vira iogurte? Por que é preciso vedar o recipiente para que o processo aconteça? Por que usar iogurte para produzir iogurte? Então, vou explicar agora a sequência didática. A primeira aula foi uma introdução ao tema Reino Monera, onde foi levantada a questão norteadora e os conhecimentos prévios para a prática que seria proposta, que é a produção do iogurte caseiro. O segundo momento foi a investigação dos conhecimentos prévios para essa prática, já esperando que eles tivessem buscado informações com a vovó, com as tias, com a mãe, de como produzir o iogurte, ou utilizando a pesquisa em sites, como, por exemplo, sites de pesquisa como o Google. Após a produção do iogurte caseiro, eles fizeram um questionário no Forms. Esse questionário ele foi feito todo de forma investigativa. As 3 primeiras questões eram referentes ao reino Monera e às bactérias, e as questões de 4 a 9 eram todas voltadas para a investigação da prática realizada do iogurte caseiro. Foi um momento que demandou um tempo maior, por eles não terem costumes de fazer questionários investigativos. Eles pesquisavam o tempo todo no Google e não encontravam as respostas, e ficaram ainda mais instigados em responder as questões. A maioria respondeu de forma inadequada, errada, mas depois eles receberam um feedback disso, e eles estavam ainda mais instigados e ainda mais empolgados para ter a aula de bioquímica e conseguir responder o questionário corretamente. Então, aconteceu a aula interdisciplinar com o professor de química, eles saíram com um conteúdo muito maior dessa aula, o que fez com que eles tivessem uma capacidade maior para responder às questões propostas. E eles apresentaram a prática de produção do iogurte caseiro e questões referentes a essa prática em um vídeo para a página Em Simbiose, que é uma página que eu tenho para postar trabalhos desenvolvidos na escola com os alunos. Após essa apresentação da prática, eles responderam novamente um questionário de revisão, e fizeram um relatório de participação e aprendizagem, onde deu para medir e saber se os alunos tinham mesmo algum conhecimento sobre o assunto.
Como foi feita essa avaliação da intervenção? O questionário do Google Forms, que seria usado em 2 momentos, porém, outras atividades realizadas na escola no final do bimestre impediram que ele fosse realizado em 2 momentos. E aí eu fiz uma revisão e incluí questões sobre o assunto. E os vídeos também incluíram questões referentes à produção e à aprendizagem. E o relatório de participação e aprendizagem. O produto final, né? Eu vou apresentar um produto final de um vídeo que deu certo, como esse aí, e teve um produto final de um vídeo que deu errado, mas que eu ensinei que também erro é resultado. Esse é o vídeo de um dos grupos participantes. Os outros vídeos estão no Drive, em link no meu trabalho. A fermentação é um processo que vai quebrar o açúcar, vai produzir ATP e é um processo anaeróbico, não usa oxigênio. Os principais realizadores dessa fermentação láctica são bactérias, fungos e no corpo humano, células musculares. As etapas dessa fermentação láctica são as seguintes: começa na glicose e ela vai sofrer um processo de glicólise, que glicólise é o quê? Glico vem de glicose e lise é quebra, então quebra da glicose, que vai produzir o ácido pirúvico ou piruvato, mesma coisa, que vai produzir o ácido lático. E no corpo humano, uma curiosidade, que no corpo humano, quando a gente tem uma atividade muito intensa, vai causar aí, o que causa a fadiga e até a cãibra é o ácido lático. Análise e discussão dos resultados. Produção do iogurte conforme esperado versus erro. A maioria fez o iogurte conforme esperado, mas alguns erraram na produção. Não saiu com a consistência em gel como eles estavam esperando. E eles não queriam apresentar o trabalho. Falei, não, vocês vão trabalhar em cima do erro e investigar o que fizeram de errado. E eles conseguiram produzir os vídeos da mesma forma que os que fizeram conforme esperado, trabalhando em cima do erro. Isso é muito bacana, porque o aluno vai sempre investigar de qualquer forma, porque erro também é resultado. O questionário investigativo, dificuldade para responder versus entender o que está sendo solicitado. A dificuldade para responder e entender o que está sendo solicitado, ela estava muito vinculada à interpretação de texto. Muitas vezes o aluno sabia o que eu queria, mas não sabia interpretar o que estava sendo pedido. A aula interdisciplinar. A aula interdisciplinar ela foi de suma importância para eles conseguirem elencar todo o processo de produção do iogurte e desvendar a bioquímica por trás do iogurte. Participação integral? Não obtivemos participação integral. A turma 208 está em formação na escola, mas eu quis que eles participassem do projeto, mas somente um grupo conseguiu entregar todas as partes previstas no projeto. Os outros grupos não conseguiram produzir porque é uma turma que os alunos estão sendo realocados o tempo todo na escola. Isso vai interferir nos meus resultados. O relatório de participação e aprendizagem foi construído aí depois de todo o processo, e eles conseguem elencar todo o processo de aprendizagem no relatório, o que dá para entender que eles aprenderam muito com essa aula interdisciplinar, com esse projeto de bioquímica. Desempenhos dos grupos de trabalho e pesquisa foi todo em cima de uma pesquisa qualitativa, onde foram avaliadas a construção de hipóteses, emprego dos instrumentos de mediação, interpretação dos dados, comparação dos resultados e avaliação, criatividade, apresentação e organização dos grupos em alcançaram, alcançaram parcialmente e não alcançaram. E o que contribuiu e interferiu no resultado dos não alcançaram foi a formação da turma 208 na participação do projeto. Eles não conseguiram produzir todas as partes do processo. As considerações finais. A atividade investigativa ela aumentou o interesse dos alunos pelo conteúdo de biologia e química envolvidos na investigação.
Dessa forma, entende-se que a alfabetização científica ela pode ser realizada corriqueiramente nas escolas através de atividades investigativas, pois estas exigem um protagonismo discente e despertam nos estudantes o maior interesse em aprender. Meus agradecimentos, né, ao Prof. Bio, à CAPES, ao supervisor, aos professores do tema 1, em especial o professor Alfredo, ao Sandro, que participou desse processo comigo, minha colega Cristiane Moutin, que trabalha na mesma escola e divide comigo a vontade de melhorar a educação na escola, que a gente leciona, a colega de Prof. Bio, Ana Lúcia, que me ajudou com considerações no trabalho, aos meus alunos que se dedicaram para desenvolver a atividade, a minha família e a Deus. E eu dedico esse trabalho ao nosso ex-colega de Prof. Bio, Lucas Jordan Lima. Foi ele quem se interessou pelo projeto e me impulsionou a dedicar na atividade e desenvolvê-la novamente. É para você, Lucas. Muito obrigada.